Marcos capítulo 6, nós vamos ler do verso 30 ao verso 44. Marcos 6, 30 ao 44. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos seus lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te damos graças já por tudo quanto o Senhor nos permitiu fazermos aqui nesta noite. Agradecemos ao Pai por poder louvar ao seu santo nome. Ó Pai, só tu de fato é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E ó Pai, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar a Ti. Também neste momento, ó Pai, nós queremos suplicar que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da pregação da Tua palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, ajuda-nos com que nós possamos estar com as nossas mentes, ó Pai, despertas, nossos ouvidos atentos, para ouvirmos a Tua palavra, guardarmos, ó Pai, nossa mente, nosso coração, e também, ó Pai, praticar tudo quanto o Senhor vem nos dizer. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Poder sentarmos? Muito bem, nós queremos meditar nessa noite, o pensar nosso vem aí do verso 37, o verso 37 do nosso texto, onde diz: ele, porém, respondendo, lhes disse: dai vós de comer. Amado, interessante, né? Quando nós olhamos para esse texto, e esse é um dos textos mais bem documentados das Sagradas Escrituras, todos os 4 evangelhos falam sobre a multiplicação dos pães. Essa é a primeira, né, multiplicação dos pães, a qual o Senhor Jesus Cristo fez, e os 4 evangelhos citam sobre ela. E até depois, se você quiser tomar um tempo na sua casa e ler os 4 evangelhos, você vai ver que cada um deles, né, colocam alguns detalhes diferentes, dão ênfase em algo diferente. E, amado, realmente esse texto é um texto rico. E olha que interessante, quando Jesus ali, ele olha para os seus discípulos, depois que seus discípulos vieram já de um trabalho, eles já tinham ido e falado, né, do amor, pregado o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles estão de volta para Jesus, e Jesus, depois desse trabalho cansativo até que eles tiveram,
Jesus olha para eles e fala assim: olha, nós vamos nos retirar para um canto à parte. E nós vamos ali descansar um pouco. Deus mostra para nós já no início desse texto a importância sim que tem do descanso. Amém, irmãos? Nós saímos aí recentemente de férias, né? E é tão bom quando nós pegamos férias. O pastor, ele, ao invés de falar, ele começa a ouvir um pouco mais, e ele descansa um pouco, né, a mente, e ele volta depois com os seus ânimos revigorados, né, sua força restabelecida, e isso é maravilhoso. Os irmãos também, né, os irmãos saem de férias do trabalho, também voltam, né, de novo, assim, com ânimo, força restabelecida, e realmente, amado, é maravilhoso. Mas, interessante que, ao mesmo tempo aqui em que o texto do Senhor nos mostra essa importância do descanso, ele também mostra que na questão da evangelização não há descanso. Amém, irmãos? No trabalho de levar o evangelho a todo mundo, não há descanso. Fica até interessante porque ele fala: olha, vamos sair para um canto à parte, nós vamos descansar um pouco, nós vamos repousar. O trabalho sim foi cansativo, mas quando eles chegam ali, o texto diz inclusive que antes deles chegarem naquele lugar o qual o Senhor Jesus estava os levando, a multidão viu para onde eles estavam indo e já começaram a correr, de forma que chegaram lá antes mesmo de Jesus e seus discípulos. E eles então ali, ao invés de ter um descanso, né, como muitas vezes a gente pensa que o descanso é não fazer nada, é parar de fazer todas as coisas. E quando na verdade, amado, tem um trabalho que o cristão jamais tem descanso nessa vida aqui, que é de levar o evangelho a este mundo perdido. Amém, irmãos? É o trabalho de alimentar a multidão faminta, a multidão que está vivendo em uma miséria espiritual tamanha, a qual está conduzindo eles ao inferno. E, amado, disso nós não vamos poder descansar nesta vida. Nós iremos descansar no porvir. Amém, irmãos? Quando Cristo Jesus vier no céu, na sua glória, Ele então nos levará, né, para si. E aí será assim o tempo de descanso, será o tempo de refrigério. Mas enquanto isso nós estamos aqui, nós temos por obrigação cumprir com o nosso trabalho, com o nosso dever como cristão, de pregar o evangelho, de alimentar a multidão enorme a qual nós temos neste mundo, que estão famintas de fato do Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, de manhã, os irmãos sabem muito bem, nós tivemos fazendo uma visita, né, ainda no horário do culto, era o único horário que a pessoa podia nos atender. Nós então terminamos a escola dominical, nós corremos lá e fizemos essa visita. E, amado, interessante, né, como aquelas pessoas estavam ali prontas para ouvir o evangelho. Elas estavam realmente ali famintas de ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. E de fato, né, para a glória de Cristo Jesus, nesta manhã, aquelas duas senhoras puderam entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então veja que há de fato uma multidão de pessoas famintas que precisam ser alimentadas. Então, amado, o texto aqui, Jesus olha para os seus discípulos. Ele sim leva eles para descansar, mas ele ensina aqui uma lição valiosíssima. Precisa haver descanso, mas o descanso do evangelho para o cristão não existe. Amém? Nós devemos continuar pregando a palavra de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar onde nós estejamos. No Evangelho de João, há um texto que diz que nós não devemos parar, né, de trabalhar. Enquanto é dia, nós devemos trabalhar, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ali, a noite, né, se refere ao dia da nossa morte. Amado, vai chegar o dia em que nós vamos nos calar nesta terra. Quando nós partirmos deste mundo para estar com Cristo, amado, nós vamos nos calar. E talvez muitas daquelas pessoas que você tem falado de Cristo já durante tanto tempo, essas pessoas às quais você está ali evangelizando durante tanto tempo, talvez seja que eles nunca mais vão ouvir o evangelho de Cristo de outra pessoa, da boca de outra pessoa. Por isso é tão importante que nós venhamos continuar sempre, dia a dia, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, há algo interessante, né? Nós vamos ver vários pontos aqui nessa noite, e há algo extremamente interessante, porque a igreja ela é responsável por acabar com a fome, a miséria espiritual deste mundo,
Mas para isso, amado, nós precisamos ter algumas questões em nossa vida que nós devemos tomar ciência e nós devemos praticar essas questões sobre a nossa vida. Amado, para que nós venhamos pagar realmente ali, pregar o Evangelho, levar o Evangelho às almas perdidas, nós precisamos aqui ter a compaixão a qual Cristo Jesus teve por essa multidão. Amém, irmãos? Talvez Jesus poderia ter olhado para aquela multidão e ter falado assim: não, eu vim para cá para descansar, eu não quero nem saber, eu não vou atender ninguém, não é assim? Alguns anos atrás eu vi uma cena inusitada, né? Uma casa de uma benzedeira, e de repente estava lá uma plaquinha na porta da benzedeira e ela falando assim que ela não ia atender por motivo de saúde. Motivo de saúde, ela não vai atender, né? Amado, muitas vezes, né, nós encontramos aí pessoas nesse mundo depositando a sua fé em tantas outras coisas vãs que não vão poder fazer nada por eles. Mas, amado, Jesus ele está sempre pronto para atender o homem necessitado. Amém, irmãos? Sempre pronto. A misericórdia de Cristo, ali mesmo apesar do cansaço físico, o qual os discípulos estavam, o qual até o mesmo próprio Cristo estava, não fez com que ele ali fechasse as portas das bênçãos de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Não fez com que ele deixasse de usar de misericórdia para com aquelas pessoas. Mas pelo contrário, apesar do seu cansaço, ele ainda demonstrou misericórdia para com aquela multidão. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós precisamos ter em nossa vida para que nós venhamos alimentar este mundo que está com fome, está na miséria espiritual, amado, é termos misericórdia das pessoas perdidas. Misericórdia desta tão grande multidão, amado, qual está aí fora, sem Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é o nosso dever ir levar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Nós temos hoje, pelas estatísticas, cerca de 7,2 bilhões de habitantes no mundo. E, amado, dizem que pelo menos 40% da população mundial hoje ainda não ouviram falar de Cristo Jesus. Há um ministério muito interessante que você não conhece, depois você pode pesquisar, inclusive, na internet, um ministério chamado Portas Abertas. Eu já falei bastante, né, sobre o fundador desse ministério, que era o irmão André, aquele que trabalhava, né, levando o Evangelho na cortina de ferro, países que eram proibidos, né, levar o Evangelho. Mas, amado, é interessante que nas estatísticas daquela missão, inclusive, fala que há ali a religião hoje que mais cresce no mundo hoje é o Islã. Está pouco atrás do cristianismo no mundo. E, amado, uma religião completamente sem misericórdia. Os irmãos veem e conhecem muito bem, nós vemos aí direto na televisão aquilo que eles fazem, né, as atrocidades as quais eles cometem, e ali por crerem que ali ao explodir, fazer aqueles atentados em países e tudo mais, eles vão ganhar na vida por vir 70 palácios, 70 mulheres, e eles cometem as maiores atrocidades por conta da sua crença em Alá, pela sua crença errônea de um Deus sem misericórdia, sem compaixão para com as pessoas. E, amado, nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, amém, irmãos? Nós conhecemos o verdadeiro Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem compaixão para com todos. A palavra de Deus, inclusive, diz que a razão, até mesmo dele não ter voltado a este mundo, ele está delongando a sua vinda aqui, para que as pessoas que aqui estão ainda perdidas possam chegar a ouvir do Evangelho, receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amado, para que a igreja de Cristo Jesus venha dar alimento a essa multidão que está perdida, é preciso ter compaixão dessa multidão, assim como Jesus teve. Amém, irmãos? Jesus compadeceu dessa multidão, nós precisamos ter a mesma compaixão. Amado, William Bolt, o fundador do Exército da Salvação,
disse o seguinte, ele disse aos seus pregadores o seguinte, que se os seus pregadores pudessem passar pelo menos 5 minutos no inferno, eles voltariam com seus corações ardendo em fogo para pregar o Evangelho. Amado, um dos grandes problemas que nós, como igreja, temos de não pregarmos o Evangelho, até mesmo de não investirmos em missões da forma qual nós deveríamos investir, é porque, amado, nós estamos verdadeiramente esquecendo do que a Bíblia diz com respeito ao inferno. Amado, é impossível que, se nós de fato crêssemos no inferno, como a Bíblia descreve, nós nos calaríamos como nós estamos calados. Nós deixaríamos de contribuir, inclusive, para que outros vão aos campos mais distantes, se nós acreditássemos de fato no inferno. Saber, amados, que muitos dos nossos parentes, que muitos dos nossos amigos estão caminhando a passadas largas, indo para este lugar que a Bíblia descreve como sendo um lugar de fogo que nunca se apaga, um lugar onde há bichos causando tormento a essas pessoas por toda a eternidade, um lugar onde as suas consciências estarão sempre ali perturbando eles, incomodando eles. Aqueles que ouviram do amor de Cristo Jesus, as suas consciências os perturbará por quanto eles não terem aceitado a Cristo como Salvador. Aqueles que não ouviram, as suas consciências estarão perturbadas, porquanto eles saberão que muitos que passaram perto deles, até mesmo muitos parentes, muitos amigos que estiveram com ele durante boa parte de suas vidas, não citaram de forma alguma nenhum versículo para que eles pudessem conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, falta da igreja compaixão para com as almas perdidas. Nós andamos na rua aí, em nossa cidade, nós vemos tantas pessoas, né? Alguns bêbados caídos pela sarjeta, nós vemos alguns jovens usando drogas, e às vezes nós passando de largo, nós vemos um bêbado caído e a gente passa para o outro lado da rua, a gente vê um grupo de pessoas ali, jovens, dependentes químicos, e nós passamos para o outro lado da rua, sem nenhum tipo de compaixão para com aquelas almas. Amado, é impossível que alguém que tenha Cristo Jesus no seu coração não tenha amor para com as almas perdidas. Amém, irmãos? Jesus, quando Ele nos salvou, Ele derramou o seu sangue sobre nós, mas Ele derramou também este amor sobre as nossas vidas. Amém? De forma que aquele que se diz verdadeiramente cristão, que se diz verdadeiramente salvo por Cristo Jesus, ele fica incomodado até mesmo quando surgem oportunidades e ele desperdiça as oportunidades de falar do amor de Cristo Jesus. Porquanto o amor de Deus nos constrange. Amém, irmãos? Deve nos constranger. Então, amado, é preciso haver compaixão. John Knox, ele diz o seguinte, ele diz que o Senhor, ó Senhor, me dá a Escócia ou morrerei. Ele foi missionário, né, na Escócia durante anos. E a oração dele sempre ao Senhor era que o Senhor usasse ele para ele ganhar a Escócia para Cristo Jesus. Amado, qual está sendo a nossa oração? Talvez a nossa oração, ela falta a compaixão para com o próximo. Muitas vezes as nossas orações são tão egocêntricas, nós oramos tanto pedindo para nós mesmos, nós estamos sempre com a gente mesmo no foco, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos do próximo. Grande problema. Amado, a igreja precisa orar cada vez mais por missões, amém? Orar por almas sendo salvas. Esses tempos, né? Eu tenho sentido muita falta do irmão Zezinho. O irmão Zezinho cuidava ali da reunião de oração. E, amado, como era bom ver o irmão Zezinho ali pedindo, né, oração por almas serem salvas. E ele ali, né, chorando, suplicando a Deus para que Deus salvasse almas e chorando por isso. Amado, às vezes nós olhamos e nós achamos, olha, isso é estranho, isso é anormal. Mas, amado, isso deveria ser normal em cada um de nós. Amém, irmãos? Chorar por almas perdidas. Nós precisamos, né, melhorar nessa questão. Amado, outra questão que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Olha que o texto destaca a compaixão do Senhor Jesus Cristo para com essa multidão, mas o mesmo texto também destaca aqui a limitação dos servos do Senhor. Olha o versículo 38, diz assim: e ele disse-lhes: quanto pães tendes? E de ver.
E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Olha o verso 39. Olha, perdão, João. Vamos lá comigo em João. Rapidinho. Vamos lá, João. João capítulo 6. João capítulo 6. João 6, verso 8, e diz assim: e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que ele diz aí no final? Mas o que é isso? Mas o que é isso para tamanha multidão? O que é isso para tamanha multidão? Amado, havia 5 pães e 2 peixinhos. Havia uma limitação. No nosso texto nós lemos, inclusive, o discípulo olha para Jesus e fala assim: olha, 200 dinheiro não basta para dar um pedaço de pão para cada um. Havia uma limitação. O grupo ali, os discípulos do Senhor Jesus, não tinham recurso para dar alimentação para aquele povo. Não tinha dinheiro. Ninguém havia levado um lanche. O texto aqui de João diz que era só um rapazinho, que a mãe dele tinha preparado uma lancheira para ele e tinha lá 5 pães e 2 peixinhos para ele. Mais nada. De fato, amado, o que é aquilo para tamanha multidão? Amado, havia uma limitação em se alimentar aquela multidão. Amado, o texto aqui fala sobre a incapacidade que muitas vezes nós temos na questão do evangelho. Amado, é certo de que as pessoas vão se converter a Cristo Jesus não por causa da nossa habilidade de falar. Amém, irmãos? Você às vezes não quer falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas e deixa de falar porque você fala assim: ah, pastor, eu não sei as palavras, eu não sei como falar. Às vezes na hora de eu falar eu vou me embaraçar todo. Você reconhece a sua limitação. E amém por isso, amados. Nós devemos reconhecer a nossa limitação. Mas nós devemos também entender que é o Senhor Jesus Cristo é quem nos capacita, é o Espírito de Deus é quem capacita-nos. Amém? Olhar, né, para os homens, inclusive, que foram usados por Deus para trazer o Evangelho a nós, e nós vemos as limitações de cada um deles. Irmãos, até hoje, né, olho o pastor Roberto. Hoje à tarde eu estive conversando com o pastor Roberto Smith, e ao lado, olhar ele falando português, aquele português difícil dele. Eu não tive tanto problema, né, com o português dele, porque eu nasci, cresci ouvindo ele. Mas quantas vezes eu me lembro de pessoas que iam visitar a igreja e falavam assim: eu não entendi nada que esse homem falou. Uma limitação com a língua. Interessante, ele até brinca, né? Que ele chega nos Estados Unidos, o pessoal lá, também os americanos reclamam, falam assim: olha, eu não entendo nada que esse homem fala. Esse homem tem um sotaque diferente. E ele brinca, né? Ele fala assim: olha, eu tenho sotaque no Brasil, eu tenho sotaque nos Estados Unidos, e eu estou achando que eu vou ter sotaque até no céu. Eu vou ter sotaque, né? Mas uma dificuldade tremenda. E amado, Deus usou aquela pessoa mesmo, apesar das suas limitações, para que almas fossem salvas do Brasil. Amém, irmãos? Nós temos aqui, né, a igreja aqui, inclusive, veio com o poder de Deus, obviamente, mas o servo qual ele usou, o pastor Kirk, com as suas limitações, com os seus problemas, mas Deus usou aquele homem, e hoje nós temos aqui, tanto aqui quanto em Sertãozinho, Pontal, pessoas salvas para a glória de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Apesar das limitações. Talvez você esteja muitas vezes se deixando de falar do amor de Cristo Jesus por causa dessas limitações das quais você tem. Mas amado, deixa eu dizer para você: não deixe de falar do amor de Cristo, apesar das limitações que você tem. Você pode ser usado por Deus para ganhar almas para Cristo Jesus, apesar da sua incapacidade. Amado, eu não sou ninguém. Eu fico olhando muitas vezes, a maior briga minha, né? Muitas vezes com Deus, todos os dias eu fico olhando, todos os dias eu falo isso com Deus, eu falo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um miserável pecador, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas, amado, nós temos visto Deus durante toda a história. Deus usa homens miseráveis, limitados, para fazer com que a sua glória
seja mostrado e evidenciado ali. Amém, irmãos? Então Deus quer também ser glorificado através da sua vida, apesar de suas limitações. Os apóstolos estavam limitados. Aquele jovenzinho, com certeza, quando ele saiu de casa, ele não achou que ele iria alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você acha que ele achou isso? Levando o lanche que ele estava levando, com certeza ele não pensava em repartir o lanche com uma multidão. Com certeza não. Havia ali uma limitação. O argumento, inclusive, dos apóstolos aqui estava repleto de prudência humana. Eles olhavam e eles viam ali 3 dificuldades intransponíveis. Ele via a questão do deserto, o lugar onde eles estavam é deserto. Olha que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: olha, Senhor, despede a multidão, porque o lugar onde nós estamos é deserto. Não tem aonde retirar comida para essas pessoas. Uma outra dificuldade a qual eles estavam ali, eles viram e olharam para Jesus e disseram: olha, e o horário já é avançado, Senhor. Eles precisam ir embora. Já passou da hora do almoço. Amém? Às vezes a gente fica na igreja, né, na escola dominical, passa um pouquinho da hora, a gente fica preocupado. Passou da hora do almoço. Eu confesso para os irmãos, né, que se eu ficar muito tempo sem comer, vai dando aquela fraqueza, aquela vontade de deitar, inesperada, você entende, né? E olha, são 110 quilos. Isso aqui tem que ter muito alimento para ficar de pé. Amém, irmão? Muito alimento. Não é fácil, eu sei que às vezes o horário passa, né, do culto, às vezes a gente vai, a tendência é desfalecer mesmo, até com Jesus. Jesus havia passado o horário. Os discípulos estão preocupados com essas pessoas, porque o horário já era avançado, o lugar onde eles estavam era deserto, e provavelmente se Jesus continuasse segurando eles ali, eles não teriam um lugar onde eles conseguiriam alimento. O terceiro problema ali intransponível é que eles não tinham recursos para suprir essa necessidade. Talvez por causa do tesoureiro que eles tinham, né? Os irmãos lembram muito bem quem era o tesoureiro dos discípulos? Judas. E a palavra de Deus diz que de vez em quando ele metia a mão na sacola. Ele roubava. A palavra de Deus diz isso. E talvez por conta disso não tinha um recurso. Amado, muitas das vezes, né, há uma limitação na questão de missões e o evangelho não está chegando, né, com a rapidez que precisaria em todos os povos. Às vezes é porque nós estamos retendo os recursos também. A questão até mesmo financeira, não estou dizendo que você está roubando, né, da sacola, mas estou dizendo que às vezes aquilo que era para você contribuir, aquilo que era para você trazer, investir na obra de Deus, você retém esses recursos. Amado, há uma limitação, tanto em cada um de nós, como uma limitação até mesmo, né, na igreja. A igreja não tem os recursos, muitas das vezes, que ela precisa para desenvolver o trabalho qual a igreja está sendo encaminhada pelo Senhor Jesus para fazer. Mas, amado, interessante é que mesmo sem recursos, mesmo com essa limitação a qual muitas vezes nós temos, o Senhor Jesus Cristo, Ele abençoa e Ele continua fazendo o seu reino crescer e desenvolver neste mundo. Amém, irmãos? Crescer e desenvolver neste mundo. Amado, a ordem de Jesus aqui para os seus discípulos, por conta da sua incapacidade, era perturbadora. Jesus olhar para aqueles discípulos e dizer: dar-lhes vós mesmos de comer. Amado, os apóstolos foram confrontados nesses 3 aspectos. E, amado, terceira coisa que nós precisamos, e que os apóstolos precisaram ali entender, é que é preciso colocar, mesmo que seja pouco, os recursos. Mesmo que seja uma pessoa cheia de limitações, isso deve ser colocado diante da presença de Jesus. E Ele é quem vai fazer a obra. Amém, irmãos? Olha aí, João capítulo 6, versículo 9, mais uma vez. O que era aqueles 5 pães e 2 peixinhos? O que era aqueles 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande de pessoas? Mas, amado, não importa o recurso, não importa a incapacidade, quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, Ele vai fazer milagres. Amém, irmãos? Ele vai fazer maravilhas através da nossa vida, através do pouco, muitas vezes, que nós temos em nossas mãos.
Eu me lembro, né? Alguns anos atrás, antes de vir para cá, para Pitangueiras, a nossa igreja lá em Franca estava começando a construir o templo lá da igreja em Ibiraci. Nós começamos e o caixa da igreja, irmãos, estava maravilhosamente bem. Um dinheiro, imagina uma igreja que tinha dinheiro em caixa. Começamos a construção do templo lá com 50 centavos no caixa. 50 centavos. Dinheiro demais, né? Desafio você construir uma casa com 50 centavos. Agora imagine você construir uma igreja com 50 centavos. Meu amado, todo o tempo o Senhor Jesus, Ele supriu. Amém, irmãos? Hoje você pode ir lá, você vai ver um templo bonito. É bem menor que esse aqui, mas um templo bonitinho. Ali, feito com recursos nacionais, né? Sustentado por irmãos mesmo, brasileiros. E que do começo ao fim foi feito sem dívida nenhuma. Deus sempre suprindo os recursos que necessitavam para concluir aquela obra. Amém, irmãos? Deus, Ele supre. O que nós precisamos realmente é colocar o pouco que nós temos diante da presença de Deus. Amado, de repente você, né, tem sentido vontade até mesmo de Deus de entrar no ministério, de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um evangelista, e talvez muitas vezes Satanás, ele está olhando para você e está colocando diante da sua visão as suas limitações, a sua incapacidade. Amado, somente se coloque nas mãos de Deus e Ele vai fazer maravilhas através de você. Amém, irmãos? Lembra de Moisés? Moisés conduziu mais de 1 milhão de pessoas, livrando eles da escravidão do Egito, levando eles até a terra prometida. E era um homem que ele mesmo reconhecia as suas limitações. Ele mesmo disse: olha, eu sou pesado de língua, não tem como, Senhor. Ele deu tantas desculpas quando Deus o chamou. Mas, amado, Deus olhou para Moisés e falou assim: olha, só vem, só confia em mim. Eu vou colocar aí Arão, aí, seu irmão, para te ajudar durante um tempo. Vamos lá. E, amado, ele foi. A gente conhece a história. Você vê Arão falando um pouco. Daí a pouco parece que Arão some de cena. E Moisés, né, continua o trabalho. Deus o capacita. As nossas limitações são todas tiradas com o poder de Deus operando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Todas elas. Então se coloca nas mãos de Deus, Ele vai fazer um milagre, né, através da sua vida. Quarto, é preciso confiar no poder de Jesus. Olha o grande problema aqui de André, o discípulo aqui em João, capítulo 6, versículo 8. O grande problema dele aqui era a falta de fé, a falta de confiança no Senhor. Quando ele aqui diz: olha, Senhor, tem aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso comparado a tamanha multidão? A tamanha multidão. Eu não me lembro agora, né, se era Spurgeon, se foi D.L. Moody. Era um cidadão sem estudo. Sem estudo nenhum. Deus o chamou para o ministério e, amado, foi ambos, né? Ambos ganharam milhares e milhares de pessoas para o Senhor Jesus. E até este qual estou falando, né, que era sem nenhum tipo de instrução, não tinha escolaridade suficiente, e no final de sua vida ele tinha fundado uma escola. Até hoje, né, essa escola ainda é operante, mas alguém que não tinha letra nenhuma, fundador de uma escola, ganhou milhares de pessoas para Cristo Jesus, apesar das suas limitações, mas ele confiou em Deus. Amém, irmãos? Confiança em Deus é a base de tudo. A nossa vida nós vivemos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Eu acredito que quando o pastor Agenor mesmo chegou aqui em Pitangueira, se ele tivesse confiado nele mesmo, se ele tivesse olhado para aquilo que os seus olhos apenas enxergavam, eu tenho certeza, amado, que essa igreja não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que o pastor Agenor nem no ministério estaria hoje. Porquanto, amado, a obra do Senhor é feita por fé e não por vista. Amém, irmãos? Eu fico doido quando às vezes a pessoa chega perto de mim pedindo oração para alguém,
ou alguém fala assim, olha, ora por fulano, mas olha, eu não sei, aquilo ali é muito difícil. Eu fico pensando, amado, Deus é assim. E Deus, ele se sente completamente incomodado quando nós duvidamos do poder dele. Nós colocamos ele como sendo tal como nós, alguém incapaz de fazer algo. Amado, Deus é todo poderoso, amém? Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode até mesmo quebrar o coração do homem mais duro neste mundo. Ele pode salvar a alma de qualquer pecador. Amém? Nós precisamos ter confiança, ter fé. Não podemos ser desta forma aqui. Olha, Senhor, duvida do poder do Senhor, como André fez aqui, de maneira nenhuma. Amado, nós precisamos confiar no poder do Senhor. O alimento que Jesus oferece, ele satisfaz plenamente todos os homens. Amém? Aqui em João capítulo 6, ele vai continuar falando aí, o evangelista aqui coloca no mesmo capítulo o Senhor Jesus Cristo falando dele, sobre ele ser o pão da vida, ele ser o pão que sacia a fome de todos os homens. Amém? De todo homem. Amado, o evangelho de Cristo Jesus é suficiente para, de fato, matar a fome de todas as pessoas neste mundo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É suficiente. A expiação do Senhor Jesus Cristo, como alguns creem, até mesmo blasfêmia crer dessa forma, mas o derramamento de sangue de Cristo do Calvário não foi algo reservado somente para alguns. Não há uma expiação limitada. O que a palavra de Deus nos ensina é que a expiação de Cristo Jesus, ela é ilimitada, ela tem poder para salvar todos os homens. Os 7,2 bilhões de habitantes que nós temos na Terra. Amém, irmãos? Ele tem poder para salvar todos, em todas as eras do homem. Ele tem poder para salvar todos os homens. O alimento de Jesus, então, ele farta, ele sacia a fome da multidão. Na segunda multiplicação de pães, nós temos algo interessante, aonde ali, aqueles que participaram da primeira multiplicação, eles vão à segunda multiplicação, mas eles não estão ali na segunda multiplicação de pão, ali junto da multidão. Eles não estão ali esperando realmente ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, até mesmo ter ali a salvação, receber a salvação, mas eles vão por um motivo. Não todos da multidão, mas uma grande parte ali chegam por um motivo. Eles vão ali para alimentar o seu corpo físico. Eles chegam ali esperando que o Senhor Jesus Cristo vai fazer mais uma vez a multiplicação dos pães, vai alimentar eles. Amado, havia ali uma turma de gente preguiçosa. E eles viram na primeira multiplicação de pães, eles viram, olha, nós temos que seguir esse homem mesmo. Nós não vamos precisar de trabalhar mais, nós não vamos precisar fazer nada mais, nós só vamos seguir ele e ele vai nos alimentar. E de repente o Senhor Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz, olha, vocês não estão me seguindo por causa da minha pregação, vocês não estão me seguindo aqui para obterem a vida eterna, vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. Amado, Jesus não veio a este mundo para encher a nossa barriga, ainda que ele faz isso pela sua graça, amém, irmãos? Ele nos mantém todos os dias, amém? Eu duvido que hoje você não tinha pelo menos um leite para beber lá, ou de repente um pãozinho velho lá no fundo do armário. Duvido. E se você não tinha, depois você conversa com a gente depois do culto, a gente vai providenciar alguma coisa para você, tá bom? Mas eu duvido. Deus nos alimenta sim, mas amado, a prioridade, ele veio a este mundo, a missão maior do Senhor Jesus Cristo neste mundo foi alimentar o nosso espírito, a nossa alma, amém, irmãos? Por isso ele olha para aqueles homens e diz, olha, vocês não estão me seguindo por causa do meu evangelho, dos meus ensinamentos, vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. E ele apresenta então a si mesmo aqui em João capítulo 6, ele se apresenta como sendo o pão que mata a fome, o pão vivo que desceu do céu, que dá vida aos homens, amém, irmãos? Esse é Jesus. Amado, é preciso também esse trabalho de alimentar a multidão que perece neste mundo. Amado, é preciso haver organização para que todos
sejam atendidos. E Jesus mostra isso, né, no versículo 39, no versículo 40 de Marcos, ele diz assim: e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartindo-se de 100 em 100 e de 50 em 50. Amado, é preciso, para alimentar este mundo, é preciso uma organização. Amém, irmãos? Por isso nós temos um método, né, que os batistas praticam, que é o método da promessa de fé. É uma organização. Amado, cumprir com a palavra do Senhor, que diz ali em Atos 1:8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amado, seria impossível se missões não fossem feitas de forma organizada. Amém, irmãos? Como é que você chegaria nos confins da terra? Hoje estava conversando, né, com um irmão da igreja, nós fomos fazer uma visita, e aí falando, né, sobre viagem e tal, falando sobre ir para os Estados Unidos, a pessoa falou assim: eu não vou porque eu não subo no avião, não vai chegar até os confins da terra, né? Se dependesse dessa pessoa aí, ela precisava de muita ajuda de Deus, capacitação de Deus, para subir em cima de um avião e ir até os países mais distantes. Mas, amado, é fato que mesmo que nós todos aqui corrêssemos o mundo inteiro, nós não conseguiríamos sozinhos levar o Evangelho a toda criatura, levar o Evangelho até os confins da terra. É impossível para uma pessoa só. Por isso há um método, né, organizado, o qual o próprio Senhor Jesus Cristo, né, colocou, que é de que nós devemos também sustentar outras pessoas que vão ir nos campos mais distantes, mais longínquos, nos lugares onde nós nunca vamos colocar a planta dos nossos pés. E eles vão ali anunciar o amor de Cristo Jesus àquelas pessoas. Amém, irmãos? Eu nunca estive fora do Brasil. Fisicamente, nunca fui fora do Brasil. Mas, amado, através dos recursos quais o Senhor nos dá, e me deu durante a minha vida, eu tive sim participando do ministério da evangelização em países diferentes, contribuindo para que outros fossem no meu lugar e pregassem o Evangelho em lugares aonde eu nunca vou estar, provavelmente. Amém, irmãos? Você também tem feito isso. Você tem pregado o Evangelho em lugares que você nunca foi. Talvez você nunca passou perto. Mas através das contribuições as quais você tem feito para missões, você tem chegado lá. Amém, irmãos? Quantos aqui conhecem o Ceará? Já foi no Ceará? Ninguém foi no Ceará ainda? Ninguém quer ir para o Ceará, não é verdade? Estou brincando, né? Com o pastor Rui. Ele falou: pastor, ora para alguém vir do Ceará. Eu falei para ele: pastor, oração só não basta, nós temos que orar, jejuar, porque para o Ceará ninguém quer. Não é assim? Quando fala de ir para o Ceará, é para aquela área turística, vamos para a praia, vamos para aquele lugar, né? Agora, vamos lá para Assaré, uma cidadezinha pequena, no interior, no Vale do Cariri. Ninguém quer ir lá. Se não for Deus colocar uma compaixão no coração de alguém por aquele povo, ninguém vai falar. É uma realidade. Quantos aqui já foram lá no Vale das Cancelas, em Minas Gerais? Quantos já foram? Aí, aqui tem um número maior, né? Mas, amado, sinceramente, aí, ó, depois você pode perguntar para esses irmãos, levanta a mão aí de novo quem foi para lá. Aí depois você pergunta para eles. Pergunta assim: olha, é o seu sonho, se você tivesse muito dinheiro, tudo isso aí era para o Vale das Cancelas morar. O que a gente está esperando é uma cidade grande, evoluída. É isso que a gente quer, não é assim? Um lugar bonito. Não é assim? Não sei nem se o Caribe se recuperou, né, das tragédias que tiveram lá. Mas antigamente, eu lembro quando era criança, as pregações sobre missões, o pastor sempre falando assim: todo mundo quer ir para o Caribe, né? Todo mundo quer ir para os países aí, aonde realmente é bonito, é belo.
Você já viu já o número de brasileiros, né, que está sendo aí deportado, está sendo mandado embora, né, dos Estados Unidos para cá, que entraram ilegalmente lá nos Estados Unidos? Você vê isso aí nos telejornais. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Há um monte de brasileiro ilegal lá em Portugal. Há um monte de brasileiro ilegal lá na Inglaterra, nos países de primeiro mundo. Um monte de gente quer ir para lá. E quantas pessoas você vê entrando ilegal em países da África que estão vivendo abaixo, né, da linha de miséria? Quantas pessoas você já viu? Você já viu alguém assim? Já viu alguém sendo deportado de lá? Não, a gente vê um monte de gente fugindo, não é assim? Fugindo. Amado, missões é levar o Evangelho a todo mundo, de uma forma organizada, alcançarmos até mesmo os povos que vivem em situações mais precárias neste mundo. Depois, né, se você, como eu disse, você não conhece, entra lá, Portas Abertas. Essa missão trabalha justamente com o grupo de cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Você pode entrar lá no canal do YouTube ou na página deles mesmo, você vai ter ali várias informações sobre isso. E de fato, há pessoas que Deus colocou uma compaixão tão grande no coração deles, que eles estão indo para esses países que estão vivendo em extrema miséria, nesses países onde é proibido a pregação do Evangelho. Eles estão correndo o risco de serem mortos por pregar a palavra de Deus. E nós vivemos num país livre. Nós temos tantas oportunidades de falar de Cristo. E muitas vezes nós nos calamos. Amado, é preciso essa organização. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Amém? Não? Nós vemos no texto, o Senhor Jesus mandou com que seus discípulos fizessem grupos de 100, de 50. E deu ali vários grupos. E eles começaram ali então a repartir o pão dentro desses grupos. Ele criou um universo com ordem, o nosso Deus. Ele não é um Deus de confusão. Amém, irmãos? Ele não é um Deus de confusão. Ele organiza as coisas para que não haja tumulto, para que todos consigam receber o alimento qual Ele quer dar. Amada, a organização também requer cooperação, como nós dissemos. Olha aí no versículo 41 do nosso texto, diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu o pão e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram. Amém, irmãos? Há uma cooperação. Amado, o milagre da salvação, a obra maravilhosa da salvação foi feita por Cristo Jesus. Amém? Aqui o milagre da multiplicação dos pães foi feito por Cristo Jesus. Assim como a salvação não depende de maneira nenhuma do homem. Amado, a obra vicária de Cristo foi feita por Ele. Foi arquitetado, planejado, como o livro de Hebreus diz, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já havia preparado este plano, aonde Ele viria um dia em forma de homem neste mundo, morreria naquela cruz, verteria ali todo o seu sangue, por amor de todas as pessoas ao redor do mundo. Deus já tinha preparado o milagre. Amém? E Ele veio, Ele nos salvou. Amém, irmãos? E Ele agora colocou nas nossas mãos, assim como os discípulos, quando Ele parte aquele pão, Ele parte aquele peixe, Ele faz o milagre, Ele coloca na mão dos seus discípulos e diz: olha, vai, reparte, entrega para todo mundo. E o texto diz que todos comeram e se fartaram. Amado, não falta graça de Cristo Jesus para ninguém. Amém? Não falta de maneira nenhuma amor do Pai para ninguém neste mundo. Amado, Deus ama todas as pessoas. Se você está aqui nessa noite e você não tem certeza da salvação, saiba que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz um dia, derramou ali o seu sangue por você. Ele quer salvar a sua alma da condenação do inferno. Ele quer dar a você a vida eterna. Por você que Ele morreu. Hoje, quando eu falava com a dona Eni, a dona Mônica lá, eu disse justamente isso, amado. Isso é o Evangelho. Eu disse para ela: olha, o dia em que Jesus estava preso naquela cruz, pregado naquela cruz, seu sangue sendo derramado, ele lembrava justamente da senhora, dona Eni. Ele lembrava justamente da senhora, dona Mônica. Ele lembrava, ele via, através dos seus olhos, ele via você justamente
E era por você que ele estava morrendo naquela cruz. Amado, foi por mim que ele verteu o seu sangue na cruz. Foi por você. Amém? Foi por você. Então você, se não tem a Cristo como Salvador, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós que temos já a certeza da salvação, quantos tem? Nós temos por obrigação levar este alimento, este pão da vida, às pessoas que estão perecendo de fome neste mundo. Não falta, amado, graça. Não faltou alimento. Imagina só, na mente humana é loucura, não é? 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, eu não vou nem contar crianças. Vamos fazer uma estatística baixa, de que todo homem tivesse ali acompanhado da sua esposa. Nós já estamos falando de 10.000 pessoas. Se a gente quiser elevar um pouquinho mais e falar que cada casal desse tivesse um filho, e os irmãos sabem que naquela época eles tinham muito mais que um filho. Nós já estamos falando de 15.000 pessoas que foram alimentadas por 5 pães, 2 peixinhos, e que no final ainda sobrou ainda vários cestos. A palavra de Deus diz que vários cestos ali de pão e peixe. Eles encheram ali vários cestos com aquilo que sobrejou, com aquilo, amado, que sobrou. A cooperação de todos vai fazer também com que este evangelho chegue a todos, com que as pessoas ouçam da graça de Cristo Jesus. Amado, a cooperação deve envolver a todos, a cooperação do evangelho, amém, irmãos? É todos sem exceção. Algumas pessoas olham para o pastor e acham que o pastor é responsável por evangelizar a cidade toda. Amado, eu sou responsável por evangelizar a cidade toda, mas você também é responsável por evangelizar a cidade toda. Amém, irmãos? Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Fica com a mão erguida aí. Todos nós temos a obrigação de evangelizar pitangeiros. Amém, irmãos? Todos nós, sem exceção. Até as crianças. Nós temos vários exemplos, né, nas Sagradas Escrituras de crianças que evangelizaram e ganharam pessoas para Cristo Jesus. A mais comum que nós vamos lembrar é aquela serva de Naamã, uma criança que olhou para o seu senhor, para a sua senhora e disse: olha, ainda que aqui na Síria não tenha ninguém que pode ajudar o meu servo, o meu senhor Naamã, eu quero dizer para você que lá em Israel tem um Deus Todo-Poderoso que pode curar o Senhor da sua lepra, dar ao Senhor, restituir ao Senhor a vida. Amém, irmãos? Uma criança. Trabalhar na obra do Senhor não tem idade. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto. Todos devem trabalhar nesta obra de evangelizar o mundo. Há uma organização, deve haver também uma organização pessoal. Eu preciso falar de Cristo, amado, diariamente. Nós temos vários meios, né? Graças a Deus por isso. Nós temos folheto, nós temos mensagens sociais, nós temos a forma de falar pessoalmente com as pessoas. Mas eu preciso me organizar para isso. Eu já aprendi algumas coisas. Normalmente, escuta o que eu vou falar. Normalmente, há algumas situações em que nós nos encontramos que é quase que impossível nós evangelizarmos. Eu mesmo já me deparei em algumas situações. Eu começo a falar do Evangelho de Cristo para um grupo de pessoas e uma pessoa está atenta naquilo que você está falando. As demais começam a zombar do Evangelho, zombar de Cristo Jesus. E se você continuar falando do Evangelho ali, pode ser que vai atrapalhar até mesmo aquela pessoa que está atenta para ouvir o Evangelho. Pastor, mas nós devemos falar do Evangelho para todo mundo? Sim. E amado, já teve casos assim onde eu falei do Evangelho para todo mundo ali, rápido, de uma forma sim concisa, bem sintetizada a todos, e eu vi aquela pessoa que estava interessada, puxei ela para o canto e fui falar do amor de Cristo para aquela pessoa que estava interessada, e aquela pessoa se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Muitas vezes nós vamos ter até mesmo de fazer algumas oportunidades nascerem para que nós venhamos falar do amor de Cristo para essas pessoas. Talvez tenha aquela pessoa que você quer tanto falar do amor de Cristo para ele, mas você sabe que o ambiente, talvez que você vai estar falando, não é propício, vai ter problemas. Você pode montar, inclusive, uma situação para isso, né? Um pastor amigo meu que ele sempre está chamando o pessoal para
almoçar na casa dele, jantar na casa dele. Ele pega e conversa, né, com as famílias da igreja. Olha, você tem lá um parente lá que é perdido, olha, vamos lá na sua casa, lá faz um chá da tarde lá, nós vamos lá e nós vamos falar do amor de Cristo para essas pessoas. Montar a situação, fazer de forma com que aquelas pessoas possam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é organizar-se pessoalmente para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Esquece esse negócio, talvez você tenha até vivido aquela questão assim: olha, pastor, eu só falo do amor de Cristo quando eu me sentir tocado para falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Conheci um pastor anos atrás. Estava junto com outro pastor, amigo meu. E ele foi em determinado lugar pagar lá o aluguel, né, do salão, inclusive, que era a igreja a qual esse pastor tomava conta. E o pastor que estava acompanhando ele aproveitou ali e começou a falar do amor de Cristo, né, para aquela pessoa que os atendeu. Depois ele entrando, saindo daquele lugar, entraram no carro. E aquele pastor olhou para o outro e falou assim: ó, você não podia ter feito isso não. O pastor ficou assustado, né? Falando: o que é que eu não podia ter feito? Falar de Cristo para ele assim. Você devia ter esperado Deus falar para você que era para você falar de Cristo para ele. Amado, Deus falou para nós falarmos do amor de Cristo para as pessoas, do Evangelho de Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Nós não precisamos esperar com que Deus, olha, Deus vai tocar, Ele vai fazer você arrepiar naquela hora que é para você falar. Não, amado, Deus já mandou anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Amém, irmãos? A toda criatura. É chocante, né? Um pastor falar isso. É chocante. É alguém que ainda não entendeu que o Evangelho de Cristo Jesus é para todas as pessoas. Amém, irmãos? Que esse pão foi repartido com todos ali, dentro daquela multidão. Com todas as pessoas, sem exceção. É preciso haver uma organização da igreja, como nós já falamos. A igreja precisa promover o evangelismo de modo regular. A igreja aqui tenta, pelo menos de 15 em 15 minutos, de 15 em 15 dias, sair, distribuir folhetos, fazer culto nas casas. Agora, amado, a igreja promove sim o evangelismo, mas cada um de nós devemos viver o evangelismo. Amém? Falando do amor de Cristo para todas as pessoas, em todas as oportunidades as quais nós temos. Amado, em último lugar, é preciso não haver desperdício da provisão divina. Que é isso, pastor? Como é que é desperdiçar a provisão divina? Você lembra aqui no texto? Foi feita a multiplicação, mais de 5.000 homens se alimentaram, e, amado, no final, Jesus manda seus discípulos fazer o quê? Vai, recolhe tudo que sobrou. Não é para deixar nada para trás. Jesus aqui ensina que não é para haver desperdício da provisão. Sabe como nós desperdiçamos muitas das vezes o Evangelho de Cristo Jesus? Quando nós nos calamos. O texto aqui, a história aqui, aquilo depois que Jesus fala sobre ele sendo o pão da vida, todo este texto, todo este capítulo remete justamente para aquele período, na mente dos judeus, remetia justamente para aquele período onde ali os servos de Deus, na libertação deles da escravidão do Egito, eles estavam peregrinando pelo deserto e onde Deus mandou o maná. Amado, uma das regras as quais Deus deu ao seu povo, quando aquele maná caísse do céu, era para aquele povo pegar tudo que eles conseguissem, não era isso que era para fazer? E guardar para eles ter provisão para o mês inteiro, era isso que era para fazer? Não era. O que era para fazer? Pegar aquilo que era suficiente para ele. Imagina, amado, eu acho que Deus ele já sabia o que ia acontecer. E se ele não colocasse essa regra, amado, ia ter um monte de gente que ia juntar um monte de coisa, e os outros que vinham para trás ia ficar sem nada. Eu acho interessante em festa de criança, aquela bexiga que eles colocam lá, cheia de bala e doce. Aquilo é legal demais, não é? De repente vai alguém lá e fura a bexiga, e cai doce para todo lado. E as crianças fazem o quê? Cada um pega um e sai, não é assim? Deixando para todo mundo, não é assim? Não, o mais espertão se joga em cima de tudo aquilo, abraça tudo doce, bota tudo no bolso, e quem não pegou que se lasque, não é assim? E amado,
É justamente por isso que Deus, naquele momento, falou: olha, vocês pegam somente aquilo que é necessário para vocês para o dia, para que todos tenham um alimento. De forma que a palavra de Deus diz que o maná não faltou para ninguém. Só na sexta-feira é que eles iriam pegar o dobro por conta do sábado. Mas todos os outros dias era para pegar somente a provisão do dia. Amado, nós somos salvos, amém? Agora há uma provisão, este alimento obviamente é abundante sobre as nossas vidas. Deus tem derramado a sua graça salvadora sobre nós em abundância. Só que o que Ele quer que nós façamos é dividir com o próximo. Para que o maná, se ele ficasse guardado de um dia para o outro, o que acontecia? Perdia, estragava. Amados, se nós pegarmos a salvação e nós guardarmos a salvação somente para nós, as almas que ainda não receberam a Cristo como Salvador, elas vão perecer, elas vão para o inferno, porquanto nós estamos retendo aquilo que Deus disse que nós devíamos repartir. E a graça de Deus, amado, é maravilhosa aqui no texto, porque quanto mais se reparte, mais se pega. Amém? Quanto mais se reparte, mais se tem. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus. Jesus é o fruto da graça de Deus Pai. E nós não podemos jogar isso fora de maneira nenhuma. Nós não podemos reter isso para nós. Nós precisamos distribuir. E, amado, nós precisamos ter um compromisso em distribuir o Evangelho de Cristo Jesus. A graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que às vezes, eu termino com isso. Às vezes nós criticamos um grupo que anda basicamente em todas as cidades, batendo de porta em porta. Aqui em Pitangueiras eu até aprendi, tem até um apelido, o pessoal daí é o queima-arroz, é isso que fala? Queimador de arroz. Porque eles batem lá na porta da casa da pessoa, ela sai e eles começam a falar da crença deles ali, a heresia a qual eles acreditam. Até que o arroz lá dentro tem, mas amado, todos os dias. Todos os dias. Talvez você pensava que era só nos sábados, mas amado, todos os dias eu vejo essas pessoas pela rua. Você pode me dar um tempinho da sua atenção? Levando um ensinamento que é completamente contrário ao ensinamento que as Sagradas Escrituras trazem. É um evangelho que não tem poder salvífico. Mas, amado, nós temos o pão que não perece, o evangelho genuíno. Nós estamos calados muitas vezes. Nós não falamos do amor de Cristo para ninguém, ou para poucos. Estamos guardando, retendo aquilo que nós devemos partilhar com as pessoas. Que Deus nos ajude. Nós venhamos cumprir com o propósito qual Ele estabeleceu para a sua igreja, que é de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, mais uma semana se inicia. Nós podemos, Deus assim nos dando a graça, nós podemos iniciá-la de uma forma diferente, dar um passo diferente na nossa vida cristã e iniciarmos essa semana falando do amor de Cristo Jesus para as pessoas da nossa vida, colocando meta, lembra da organização pessoal? Colocando meta, a meta de pelo menos falar do amor de Cristo, pelo menos para 5 pessoas essa semana. Faça isso, pelo menos 5 pessoas. A semana que vem, 5 pessoas. Na outra semana, 5 pessoas. Você quer aumentar, pastor? Eu quero aumentar. Aumenta. Mas, amado, coloque a meta de falar do amor de Cristo para as pessoas. O tempo está passando. Pessoas estão morrendo todos os dias. E a grande maioria delas sem Cristo no coração. Vamos orar?